99% dos seus colegas, dos seus concorrentes não querem nem saber de aprender um conteúdo de uma disciplina. Na verdade, tudo que eles querem no final das contas é passar naquela disciplina, naquela matéria que eles precisam aprender. O que falta saber é se você vai querer ser igual a esses 99% que simplesmente quer passar, ou se você quer ser um daqueles 1% que realmente quer aprender um conteúdo novo. Se você quer ser um desses que se destacam, que tem uma baita oportunidade competitiva para se tornarem melhores, porque sabem exatamente aquilo que vocês estão estudando e conseguem reter essas informações, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que planeja melhor para que você consiga otimizar e aprender mais todas as disciplinas que você quer e deseja aprender. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que você aprende mais e melhor, como que planeja seu estudo com eficiência, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Planejar o teu ritmo de estudo durante uma disciplina faz toda a diferença quando tua proposta é simplesmente querer aprender aquela disciplina. E aí, de novo, eu tô querendo falar com aprender a disciplina. Não tô querendo simplesmente falar sobre passar naquela disciplina, que é uma coisa totalmente diferente de realmente aprender. Quando eu falo de aprender, eu tô querendo falar que você quer fazer a aquisição desse conhecimento e manter com esse conhecimento por mais tempo, por longo prazo, de tal forma que você possa utilizar como uma vantagem competitiva, porque você simplesmente sabe esse conteúdo. O grande ponto é que a maioria das pessoas, quando vão fazer o estudo de uma disciplina, por exemplo, digamos que você está na faculdade, você tem uma matéria para você estudar, ou então você está na escola e você sabe que você tem um tópico para aprender, quase que todas elas fazem da seguinte forma. Elas começam com o seu professor apresentando o conteúdo, daí você nem sequer tocou naquele conteúdo ainda, e aí as aulas vão passando, e no começo você tá simplesmente, tá tranquilo, tá no começo, ainda as coisas estão acontecendo, e aí vai passando o curso, vai passando aquela disciplina, e quando chegam as primeiras provas, você quer começar a estudar, porque você não quer exatamente aprender aquele conteúdo, mas você quer ir bem naquela prova, e nessa de você começar a ir bem na prova, você começa a estudar de véspera. Passa aquela prova, simplesmente você vira e fala, tô cansado, vou dar um tempo dessa disciplina, e começa a passar mais alguns tempinhos, até vir a próxima prova, e nessa que vai vir a próxima prova, você começa a estudar de véspera de novo, e depois vai vir a próxima prova, você vai estudar de véspera de novo. Com isso, você vai estar acumulando um monte de conhecimento para uma prova que não vai servir de nada para depois, você não vai retomar esse conteúdo depois, e você vai acabar esquecendo tudo, e com isso, simplesmente você jogou fora toda aquela oportunidade de aprender um conteúdo, porque simplesmente você continua estudando para a prova. Bom, na verdade, isso é o que 99% das pessoas fazem. E qual que é um dos grandes problemas que a gente tem dentro desse planejamento de estudo? Um dos grandes problemas é porque quando as pessoas fazem isso, elas estão pegando um assunto novo e estão tornando aquele processo extremamente caótico dentro do cérebro delas, porque elas estão tentando adquirir um conteúdo que não foi pré-ativado, que não foi pré-consolidado, você não tem exatamente bases muito fortes para você conseguir aprender sobre essa situação, e aí você vai simplesmente deixando e vai protelando, e aí as coisas vão se tornando ainda mais difíceis, sendo que você não tem base, sendo que toda a codificação ela é associativa. Em palavras mais fáceis, você não entende nada se você não tiver pré-requisito. Como você não entende nada se não tiver pré-requisito, o que acontece é que você vai chegar até a prova, sendo que você não fez praticamente nada até esse momento, e aí você vai simplesmente tentar aprender tudo de uma vez. E nessa que você vai tentar aprender tudo de uma vez, ao invés de você tentar aprender da forma mais inteligente possível, que é construindo o conhecimento aos poucos, você simplesmente vai tentar decorar tudo. E aí nessa de você tentar decorar tudo, quanto mais você decorar, melhor para você, você vai fazer a prova com as coisas que você decorou. Só que essas coisas que você decorou, como elas não vão estar estabelecidas na forma de uma base para você conseguir utilizá-las depois, elas vão ser apagadas. E com isso vai vir a próxima prova, e com isso você vai tentar decorar tudo de novo, e as coisas vão ser muito mais extensivas e extenuantes. E aí você vai chegar no final das contas e vai começar a falar coisas como, por exemplo, eu não gosto de estudar, essa matéria é um lixo, eu não consigo aprender, quando na verdade talvez o problema esteja em você, talvez o problema esteja nos seus colegas que fazem essas coisas e não exatamente no conteúdo, porque talvez o conteúdo fosse legal, você só não deu a oportunidade para ela realmente ser legal. O negócio é que o planejamento faz toda a diferença, mas para você entender como que você faz o melhor planejamento possível, deixa eu explicar rapidinho para você como que funcionam os esquemas mentais. Os esquemas mentais são um aglomerado de informações, conhecimentos, memórias que nós temos sobre um determinado assunto. Isso é extremamente importante porque o nosso nível de conhecimento, sabedoria sobre um determinado assunto depende da quantidade de informações que nós temos, e não só isso, mas também da quantidade de informações associativas que temos entre as nossas memórias. Se nós temos muitas informações, muitas memórias, mas essas memórias são pouco conectadas ou mal conectadas ou conectadas de uma forma muito caótica, mesmo que você tenha muita informação, a capacidade que você tem de conseguir explicar essa informação com clareza, com tranquilidade, ela acaba sendo diminuta. O que acontece, então, é que a nossa potencialidade de aprendizado
ela aumenta a partir do momento em que a gente tem duas coisas. Uma maior quantidade de informações, que significa um maior substrato de conhecimento, que nos dá mais pré-requisito, e além disso, maior quantidade de pontes que existem entre as informações que temos no nosso cérebro. Quanto mais nós tivermos isso, mais o nosso esquema mental ele é denso. E quanto mais o nosso esquema mental ele é denso, mais ele serve como se fosse uma cama para receber novas informações que estão conectadas com aquela informação. Isso faz absolutamente todo sentido sobre o ponto de vista da ciência da aprendizagem, que fala pra gente que todas as codificações elas são associativas, ou seja, tudo aquilo que a gente quer aprender, ela primeiro precisa de um pré-requisito para que a gente consiga aprender sobre aquilo. Portanto, se você tiver muitas memórias, tiver muita informação prévia sobre um determinado assunto, e se você tiver essas informações prévias bem organizadas, bem estruturadas, vai facilitar para que você aprenda tudo. E quando você tem essas informações bem estruturadas, depois fica muito mais fácil de aprender. As coisas ficam fluidas, as coisas ficam naturais. É como se você simplesmente chegasse numa aula que você já tem um bom conhecimento sobre aquilo e você recebe aquele conhecimento e fica muito fácil de você lembrar quais são as informações novas que o professor passou pra gente. Só que para isso a gente tem que preparar então nossos esquemas mentais. É nesse ponto que eu quero falar sobre planejamento, porque não faz sentido a gente falar sobre planejamento do progresso do seu estudo numa determinada disciplina sem falar sobre como que você deve estruturar os seus esquemas mentais. Para você entender esse planejamento, talvez o ideal é que a gente faça uma comparação entre a curva de estudo que a maioria das pessoas praticam com a curva de estudo ideal que você deveria fazer para o planejamento da aprendizagem de uma disciplina. Basicamente é o seguinte, o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas começam estudando absolutamente quase nada e ao longo das semanas que vai passando a disciplina, vão aumentando a quantidade de estudo que vão fazendo para aquela disciplina por conta da demanda óbvia, uma motivação óbvia que é aprender para passar numa prova. Só que essa tá longe de ser uma curva ideal. Primeiro, porque ela está baseada em decorar as coisas. Ela está planejando passar numa prova e não exatamente em aprender um determinado conteúdo. Ela vai totalmente contra a nossa ideia da formação dos esquemas mentais, porque no momento em que você deveria formar os esquemas mentais, você está estudando absolutamente quase nada, que é exatamente no começo da disciplina. Em compensação, no final, quando você ainda não tem praticamente seus esquemas mentais bem formados, você vai simplesmente pegar todas aquelas informações e tentar achar um jeito de decorar isso. Então essa é exatamente a curva que a gente está querendo evitar. O que a gente quer, em termos de planejamento de estudo de uma disciplina, para que você consiga aprender com mais facilidade um determinado assunto, é exatamente inverter aonde você vai densificar a quantidade de estudo. Ou seja, aonde que você vai estudar mais? Não é no final, mas é no começo. É quando a disciplina estiver começando. Com isso, a nossa curva ideal de estudo, ela é exatamente o contrário. Começa estudando muito forte, começa com muito tempo de estudo. E aí depois, ao longo do tempo que vai passando o seu curso, vai passando a disciplina, você vai perceber naturalmente, não porque você realmente vai fazer isso, mas porque simplesmente você vai perceber que não é tão necessário você ficar gastando mais horas e horas e horas e horas a fim para tentar aprender um determinado conteúdo de decoreba, porque tudo você vai entender com muito mais facilidade. Mas qual que é a grande chave? A grande chave é você, ao invés de começar a estudar muito no final, é você estudar muito no começo. É o valor das primeiras aulas. As primeiras aulas, elas devem ser um momento em que você vai conseguir construir os seus esquemas mentais. No começo da sua disciplina, quando você estiver começando a estudar a sua matéria, o que você vai fazer? Você vai programar tudo aquilo que você vai aprender naquela disciplina. E com isso, você vai verificar quais são as bases que você precisa aprender e vai tentar fazer uma revisão prévia das bases que você precisa fazer. E isso vai demandar tempo, mas você vai estar no começo das aulas. Então você vai estar pegando as primeiras aulas, elas te dão uma falsa ilusão de que você tem pouca coisa para aprender, mas na verdade você tem muitas coisas para revisar. E você vai pegar tudo aquilo que você precisa de revisar e você vai fazer uma prática ativa para você conseguir revisar aquilo. Além disso, você vai tentar fazer uma prática elaborativa para você tentar pensar quais são os problemas que você vai sanar sobre aquilo, para que você consiga preparar seu cérebro para conseguir prestar mais atenção naquilo que é super relevante dentro daquela disciplina, aquilo que vai fazer mais sentido dentro de quais são os seus objetivos. Isso vai fazer total diferença, porque lembra, quando você tem esquemas mentais bem formados, a aprendizagem ela é mais fácil. E se você sabe que os esquemas mentais são extremamente necessários para que a aprendizagem seja mais fácil, o momento em que você tem que aumentar a sua quantidade de estudo tem que ser exatamente no começo. Então é ali que vai fazer com que naturalmente a quantidade de tempo que você gaste para aprender as outras coisas se torne cada vez menor. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar acontecendo o seguinte, no começo você vai gastar muito tempo e realmente as primeiras semanas valem ouro, mas é ali que você vai gastar seu tempo. Você vai pegar um monte de exercícios que vai funcionar como revisão, você vai pegar o cronograma e você vai tentar entender o que você precisa aprender. Você vai tentar pegar tudo aquilo que você acha que é relevante para que você otimize a aprendizagem daquela matéria, criar um substrato, fazer uma organização, principalmente tentar fazer com que você explique naturalmente aquelas coisas para conseguir organizar as informações
informações mais fácil na sua cabeça. E assim você vai perceber que nas próximas aulas tudo vai ficar muito mais fácil. E aí quando você tiver a próxima aula, você vai perceber que a próxima aula ela vai ser aprendida mais fácil. Ao invés de você ter que gastar mais tempo tendo que ler de novo aquele conteúdo, tentando entender aquele conteúdo, tentando organizar, você vai perceber que vai ser uma coisa natural. A tua própria aula já vai fazer o papel da codificação. E com isso, uma simples prática de lembrar depois, fazendo algumas anotações, fazendo alguns esquemas mentais, fazendo prática de exercício, que seria excelente, ideal, vai ser suficiente para que você consiga gastar menos tempo. E aí com isso, você não vai estar ansioso nas vésperas da prova, porque você vai estar entendendo. Com isso, durante as aulas, você vai estar conseguindo participar de forma efetiva. Com isso, a sensação de aprendizagem vai crescer dentro de você e você vai começar a ter uma percepção de que aquela matéria é legal, porque de verdade, todo mundo gosta de saber. O que as pessoas não gostam é a sensação de não estar sabendo, de não estar aprendendo. É isso que as pessoas não gostam. Portanto, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, o que está faltando é apenas a gente conseguir planejar decentemente o nosso programação de estudo. E com isso, meu convite a ti, que quer saber um pouco mais como que se estuda melhor, é todas as vezes que você vai começar uma disciplina nova, uma matéria nova, um conteúdo novo para começar a aprender, ao invés de você estar mais focado em aprender para a prova, eu gostaria que você tentasse focar mais em aprender nas primeiras semanas de aula. E com isso, você vai tentar criar um planejamento de estudos, onde naquelas primeiras semanas você vai fazer um esforço mais do que o professor está te dando, mais do que o professor está te oferecendo. Então, o professor está te oferecendo X, você não vai ficar só nesse X. Você vai procurar sobre informações que estão fora do que o professor te passou. Então, você vai procurar por vídeos no YouTube sobre aquele assunto. Você vai procurar por textos, livros textos. Você vai procurar por artigos. Você vai procurar por informações que consigam engrandecer aquelas informações que vão ser extremamente úteis para a sua disciplina. E de verdade, o que você vai fazer é no começo. Isso melhora a ansiedade, isso melhora a regulação emocional, vai fazer com que você se sinta melhor aprendendo e com isso tudo vai ficar muito mais fluido para a sua aprendizagem. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.